Interessante que tem a palavra vocação. Já ouviram falar vocação? Vem do latim vocare. Vocare quer dizer o seguinte: a vida que chama. Então, a pergunta que a gente se faz é a seguinte: o que é que a vida está chamando a gente a fazer? E como é que eu escuto esse chamado? E aí, talvez eu comecei o meu mestrado logo depois, e o meu mestrado era o seguinte, lembra, eu sou formado em engenharia, eu era um cara que adorava matemática desde pequeno, e a dissertação do meu mestrado era sobre modelos. No começo, eu queria encontrar um modelo matemático que pudesse prever o comportamento humano. Tá bom? Então, para dizer de onde eu venho. Né? Essa era a minha vontade. Eu estava com o meu orientador, assim, eu queria descobrir um modelo que a gente possa criar variáveis, descobrir quais são as variáveis que moldam o comportamento humano, porque daí a gente vai poder prevê-lo e, melhor do que isso, manipulá-lo. Tá certo? É muito mais divertido, porque a gente pode, daí, as empresas vão poder se beneficiar. Se a gente tiver um modelo desse, imagina que valor teria isso. Né? Até que eu entrei no curso, e aí estava no meio do mestrado, e eu entrei em crise. Tá bom? Em que crise? Eu estava num ótimo trabalho, estava com uma vida pessoal boa, mas aconteceu o seguinte: tem um momento onde eu estava namorando e esse namoro se rompeu. E eu comecei a falar assim: nossa, que coisa estranha. Eu não consigo prever o comportamento humano. Os homens sabem que é muito difícil prever o comportamento das mulheres, não é verdade? Mas, nesse caso, era o comportamento humano. E eu fiquei muito intrigado com isso. Quer dizer, não conscientemente. Eu simplesmente falei assim, não conseguia compreender isso. E aí eu entrei num movimento de compreender muito mais a espiritualidade e a psicologia. E começar a estudar isso. Tá bom? Inicialmente, e eu quero deixar isso bem claro, inicialmente, como uma forma de falar assim: eu não consigo compreender e controlar esse comportamento simplesmente porque eu não tenho as ferramentas. Se eu tiver as ferramentas certas, que no curso de psicologia vão me dar, eu vou conseguir fazer isso. Tá bom? Então, o que acontece? E aqui tem um outro elemento que eu queria trazer, que é muito interessante, quando eu olho um pouco para o fluxo da vida, que é o seguinte: às vezes a gente entra num movimento pelas más razões. Tá bom? Ele fala assim: eu quero porque eu estou com inveja, ou eu estou com raiva, ou eu quero controlar. Então, às vezes a gente entra de um jeito, a vida nos convida pelo lugar onde a gente pode entrar, pela porta pela qual a gente pode entrar. E o ponto é que, se eu me entrego a isso, isso tudo muda. Obviamente, eu descobri, depois disso, que não adiantava eu tentar controlar o comportamento humano. E entrei em crise com o meu mestrado, porque eu falei: como é que eu vou fazer agora aquela dissertação, sendo que eu já não mais concordo com isso? Como é que eu vou fazer isso? Então, dali, eu tive que mudar um pouco. Aí, no final, minha dissertação ficou modelos matemáticos integrativos de comportamento do consumidor. Então, era uma forma de você compreender melhor o consumidor e não tentar prevê-lo. E aí ficou alguma coisa mais palatável. Né? Dali eu desenvolvi a minha carreira. Normal, eu trabalhei na área de logística, trabalhei na área de business development, na área econômica, até que eu senti que eu precisava mudar para RH. Tá bom? Eu tinha uma inclinação, as pessoas da empresa estavam me preparando para ser presidente da empresa, mas eu percebi que eu tinha mais afinidade e estava mais interessado em trabalhar não exatamente com as pessoas, mas com os sistemas organizacionais humanos. Né? Ou seja, como é que a gente cria empresas, e esse foi sempre o meu interesse, empresas que são ambientes que ajudam as pessoas a florescer, que ajudam as pessoas a dar o seu melhor, que ajudam as pessoas a serem felizes.